O relacionamento entre a ciência e a religião vem sendo muito investigado e, desde então, surgiram diversas teorias para como e por que ele ocorre. Ambos sofreram diversas variações ao decorrer do tempo, afinal, tanto a ciência como a religião são meios usados pelos humanos para explicar o mundo ao seu redor. Porém, ainda, em pleno século XXI, algumas pessoas ainda têm opiniões polarizadas sobre esses assuntos e acreditam que eles caminham de forma independente. Fato é que isso não surgiu do nada, a profissão e a sociedade são fortes influências para esse posicionamento. Olha, difícil. Eu não consigo ver uma relação direta de dependência uma da outra. Eu acho que são, como é que eu posso dizer, são áreas bastante independentes, né? Mas eu acredito que elas possam ser complementares, caso a pessoa, né, sinta que ela necessite dessa complementaridade entre as duas. É perfeitamente normal você ter cientistas que têm uma religião específica, que tem essa religião forte neles, então, e ao contrário também, né, pessoas que são extremamente religiosas e que têm a ciência como uma ferramenta positiva para a sociedade. Então eu não acho que elas têm uma relação de dependência entre si, mas eu acho que elas têm uma complementaridade que ela é possível. Vou começar pela ciência, que é o campo que eu tenho um pouco mais de afinidade, mas eu acredito que a ciência, o papel dela principal, eu diria que é destrinchar mesmo a situação-problema da forma mais técnica e mais verificada possível, eu diria. Então, a gente teve a explosão do Covid, na verdade, a explosão do SARS-CoV-2 em dezembro de 2019, e num tempo recorde a gente já tinha produção de vacina, a gente já tinha estudos que falavam de quais drogas eram mais eficientes, quais não eram eficientes. Então, a gente teve uma produção científica de tempo recorde, uma produção científica que a gente nunca viu antes, o precedente, né, dela. Então, eu acho que o papel da ciência, nesse caso, foi essa agilização da informação. A gente precisava de informação rápida, a gente precisava saber se o vírus sobreviveria um tempo, em qual tempo, na verdade, né, numa superfície, por exemplo, para a gente saber qual produto usar para poder higienizar aquela superfície, de quanto em quanto tempo higienizar. A gente precisou da ciência, dos testes, para saber qual tipo de máscara é mais eficiente, para poder passar para a população, para que elas tenham acesso a esse tipo de equipamento de proteção. A gente precisou da ciência, como eu falei, né, na produção das vacinas, que foi em tempo recorde. Então, a gente tinha, né, os moldes das vacinas anteriores que a gente conseguiu, na verdade, que os cientistas que estavam responsáveis por isso conseguiram adaptar para a situação atual da Covid, num tempo, assim, absurdamente rápido. Então, eu acho que o papel da ciência foi esse, de correr atrás do problema, de testar e de ver o que funciona, o que não funciona. E também teve um papel que eu diria, eu vi uma atuação muito forte de alguns cientistas que eu particularmente gosto bastante, que foi uma atuação junto às mídias sociais, por exemplo, para poder fazer live explicativa, falando da importância do uso do álcool gel em vez do álcool líquido, da importância de lavar as mãos, da importância de você usar uma máscara, uma PFF2 ou N95, né? Ou se não puder, porque realmente elas são menos acessíveis, use 2 máscaras de pano, ou uma máscara descartável e uma de pano. Então, a gente teve uma acessibilidade maior da ciência me pareceu que uma vontade maior desses cientistas de traduzir a informação que está no jargão do cientista para a população que não tem acesso a esse jargão, que não tem acesso à linguagem acadêmica. Então, eu acho que o papel da ciência também foi muito importante nisso, junto com o papel da mídia, né, eu diria, nessa universalização do conhecimento. Agora, o papel da fé,
eu diria que ele é mais individual, né? O papel da ciência eu acho que foi mais coletivo. O papel da fé eu diria que seria mais individual, no sentido de fé pessoal, da pessoa que professa a fé, qualquer tipo de fé que seja, de se sentir amparada por aquele ideal. Eu acredito que o papel da fé seria esse de amparar a pessoa nessa situação tão desesperadora que tem sido. Eu acho que como são duas áreas que são protagonizadas por seres humanos, é difícil a gente desconectar a racionalidade do sentimentalismo, por exemplo, na forma mais genérica da palavra. Eu acho que elas conseguem sim coexistir, elas conseguem se complementar, mas a partir do momento que a gente perde o ponto da comunicação, que a gente perde como é que eu posso dizer, o tato, pra gente se comunicar entre um lado e outro, eu acho que quando a gente perde isso, a gente perde a razão, a gente perde a oportunidade de conseguir encaixar essas duas partes, de encaixar a ciência e de encaixar a fé. Eu acho que quando a gente dá pouca importância para o diálogo, a gente fecha portas. E quando a gente fecha portas, a gente deixa a gente desamparada, a gente deixa a gente no escuro. E isso, para mim, é algo extremamente difícil, sabe? De lidar. O principal ponto que dificulta essa caminhada conjunta entre ciência e fé seria essa falta de comunicação, ou esse impedimento de comunicação. Eu falo isso para os dois lados, tanto cientistas quanto pessoas que professam fé. Tem pessoas teimosas e etc. dos dois lados. Então eu acho que quando a gente perde a comunicação, ou a oportunidade da comunicação, a gente perde muitas oportunidades. Que eu acho que tem uma relação direta, né? A ciência, ela está muito conectada ao materialismo científico, né? Nesse campo, mostra-se que há algumas possibilidades, mas eu acho que a ciência ela detém muito o conhecimento para si, né? Ela mostra para a gente, assim, nós meros mortais, né, que não somos os cientistas, ela mostra que nós temos algumas possibilidades de escolhas, mas não são muitas, né? É um campo muito fechado no âmbito da matéria, é uma visão de mundo preferida pelos acadêmicos, né? Eles consideram que tudo é matéria, tudo é determinado pelas leis materiais e tudo é lógica. Então, eu acredito que a resposta sempre é interdisciplinar. Ciência e religião, assim como outros campos de conhecimento, podem andar juntos, porque o ser humano ele deve ser visto de forma integral. Ele não é uma coisa só, ele não é só espírito, ele não é só matéria, ele é um conjunto de possibilidades. Tem tudo a ver, né? Começando pela ciência, é no campo do estudo científico que vão ser possíveis os estudos, as possibilidades de entender como é que esse vírus atua. Isso tudo é embasado na ciência, né? E deve haver o estudo científico nisso. E a fé já atua no campo interno do ser humano para que a gente também não se sinta tão abatido, tão fracassado, tão ameaçado diante das circunstâncias externas. É preciso haver uma conexão com o campo espiritual, né, que transcende a matéria para a gente lidar tanto com a possibilidade da morte, quanto com a possibilidade de perdermos as pessoas que estão ao nosso redor e ainda assim continuar tendo sentido na vida. Totalmente.
Acredito totalmente, inclusive no campo da física quântica, né? A física quântica é a ciência das infinitas possibilidades, é a física das possibilidades, né? E nós podemos usar ela para fortalecimento moral mesmo. Ela se aplica aos seres humanos, né? E já que a gente deve ser analisado, no meu ponto de vista, de uma forma integral, de uma forma sistêmica, né? E se aplica completamente a nós. O ser humano, ele é um ser de infinitas possibilidades, de possibilidades infinitas de escolhas. Nós podemos fazer escolhas, mudar a nossa realidade, mudar os nossos sistemas sociais. O campo de conhecimento da ciência, ele não tem todas as respostas, é bom naquilo que é bom, mas também consegue incluir respostas que vêm de outro campo de conhecimento, como, por exemplo, a fé cristã, né? Então, quando a gente junta os conhecimentos sem entrar em conflito, é quando a gente aceita que nós não temos todas as respostas e que o outro tem o ponto de vista dele e que também pode considerar as respostas que estão no campo de conhecimento dele. Então, sim, é possível andar juntos sem entrar. E se nós temos infinitas possibilidades, por que não trazer o campo da ciência e o campo da fé, né? Desse andar dentro de preceitos que são cristãos, independente de religião? Por que não caminhar juntos se isso são disciplinas que foram criadas justamente pelo próprio homem, né? São dois campos de conhecimentos que surgiram porque alguém pensou nisso lá atrás, né? Agora, só é possível caminhar sem causar conflitos quando os campos do conhecimento começarem a entregar um pouco as suas armas, né? Não querer ter a razão por completo, porque o conflito surge quando a gente começa a querer defender o ponto de vista e considerar que aquele é melhor do que todos os